E olha só, hein, pessoal, quem diria, hein? Michel Temer, será que o Michel Temer, quem se lembra do Michel Temer, tá por trás de tudo isso na nossa política? Ele tá fora dos holofortes, mas quem comanda é ele? Será, pessoal? Vamos dar uma olhada no que o Pitoli da rádio Áureo Verde falou sobre. Ele passou a cartilha todinha do Michel Temer, que ele não tá nos holofortes, mas ele tem grande influência na nossa política, né? Se tratando de anistia, se tratando também de suposta tentativa de golpe, né? E se a gente lembrar, ele que colocou o ministro lá, né? Ele colocou Alexandre de Moraes lá, Eu não acredito em coincidências, mas eu sempre deixei bem claro aqui que político, na verdade, eles brigam por poder, nunca foi pelo povo, sempre pelo poder, dinheiro, né? Status, é isso, eles lutam por isso. E o povo fica à mercê aí. Mas eu quero ver a opinião de vocês, pessoal. Pitoli deixou bem mastigadinho aqui. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Se realmente vocês acreditam que é assim que funciona. Michel Temer está por trás de tudo isso aí. Dá uma olhada aí no que o Pitoli passou aí, a cartilha todinha. Dá uma olhada aí. Então esses que se tornam, que se colocam em evidência na prática, e outros tantos que, como o Pitoli disse, teria que passar a manhã toda comentando, são aqueles que cairão primeiro, pela prática da injustiça. Amigo ouvinte, haverá o tempo, chegará o tempo em que essas práticas serão revistas por serem absurdas e intimar somente testemunhas de acusação e não de defesa. Onde é isso? Que mundo é esse? Haverá o tempo que isso será revisto. Tempo esse em que a justiça no Brasil será restabelecida, possivelmente depois da eleição de 26. Olavo, quando a gente fala hoje de Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que aquilo ali é um time. Pode ter um que diverge, né, outro que começa a criar, como disse o presidente Bolsonaro no evento dos advogados de direita do Brasil, o Fux, que cria uma fissura. O que o Fux está criando é uma fissura. E a fissura traz a vulnerabilidade, né, dessa sustentação, desses que estão, né, vivendo dessa narrativa do golpe. Né, eles precisam sustentar a narrativa do golpe para cumprir com a missão que é prender o presidente Bolsonaro. Aliás, o João, prepara para mim informações do presidente, a audiência cobrando, atualização sobre o presidente, tem vídeo com o Edson, né, tem a foto publicada aí ao longo do final de semana, acho que é importante a gente tratar desse assunto. Veja, nós sabemos o objetivo dessa turma. O objetivo da turma é prender o presidente Bolsonaro para destruir a direita no Brasil, o conservadorismo no Brasil e devolver o Brasil ao sistema. Mas o Brasil não está na mão do sistema? Ainda não. Né? Lula não é o sistema. Lula é necessário para que o sistema volte. Eles querem, de qualquer forma, que o sistema volte a governar o Brasil em 2027. Vamos lá. Soube eu, e certamente você também deve ter acompanhado, que Romeu Zema se encontrou com Michel Temer. Assim como Tarcísio já se encontrou com Michel Temer. Essa turma indo beijar a mão de quem aparentemente está fora do jogo. Só que não. Você vai se lembrar, diversas vezes aqui nessa rádio, eu já disse que a estrutura do poder no Brasil, ela é composta por Michel Temer, Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. Eu já disse isso aqui mais de uma vez. E muitas vezes, Olavo, em conversas reservadas, em encontros, em reuniões, por onde eu passo, e trato dessa forma, a primeira reação é: Michel Temer? Aquela cara de desconfiança. Pitoli está viajando. Michel Temer? Sim. Por que Romeu Zema, Tarcísio, Caiado vão beijar a mão do Michel Temer? Me digam o motivo. E se você me disser, Bolsonaro também beijou a mão do Michel Temer, o jogo é jogado. O jogo é jogado. Só que, quando eu digo agora, olhando para 2026, Zema, Tarcísio e Caiado beijarem a mão de Michel Temer, é, sem dúvida alguma, um caminho, triste caminho, para a volta do sistema ao poder. Como assim, Pitoli? Vamos lá, me perdoe se me estendendo o comentário, mas é necessário. Em 2018,
quem era para ser o presidente eleito? Geraldo Alckmin. É por isso que estava todo mundo com Alckmin. É por isso que aquele que governou São Paulo por mais tempo na história, né, se colocava como candidato de todos os partidos. Tinha um latifúndio de tempo de rádio e televisão, porque era dele. Lula estava preso, tiraram Lula da jogada em 2018. Alckmin disputaria com Fernando Haddad ou qualquer outro. Estava na mão do sistema, amigo. Tanto é que parte desse sistema contrata inclusive um hacker, você já sabe de toda a história, para que, se alguém tentasse atrapalhar, como atrapalhou, que fosse tirado de cena. Ou através de algo que pudesse ter sido descoberto pelo hacker, e então chantageado deixaria de disputar, estou falando do Bolsonaro, mas já que não tinha nada, hackearam também, meses antes do ataque em Juiz de Fora, um esquizofrênico, uma pessoa que sofre de esquizofrenia, provocado, motivado para então atentar contra a vida daquele candidato, que derrubaria o sistema, sem tempo de rádio e televisão, sem coligação, sem se vender, sem se entregar, sem nada para prejudicar ou chantagear. O nome dele, Bolsonaro. Pô, o Bolsonaro furou a bolha, quebrou o esquema. Era tudo que o Brasil lutava naquele momento, que era anti-PT, contra Lula, contra a corrupção. E Alckmin faz 5% dos votos. Tanto é que em 2022 precisam tirar Lula da cadeia, precisa ser Lula o candidato, porque Alckmin, como é que sairia de 5% para 51% dos votos? Alguém pode me dizer? Alckmin, que passa 4 anos no ostracismo, sem representatividade, nada relevante para contar ao longo de 4 anos, de 18 a 22. Como esse cara sai de 5% para 51%, que era o que precisava para vencer, foi o que Lula teve? Não vai dar. Tira Lula da cadeia. Lula sai da cadeia, disputa a eleição em 2022 e vence. Necessária a atitude destes para então preparar o caminho para 2026. Só que no caminho para 2026, nós temos um homem que hoje está se recuperando de uma cirurgia e que está mais forte do que nunca. Por onde passa no Brasil, arrasta multidões. Por onde passa no Brasil, tem alguém o esperando, com uma bandeira do Brasil, com uma família reunida e com palavras de incentivo e de apoio. Ou seja, porra, esse cara, esse Bolsonaro sobrevive a tudo isso, a uma facada, a uma pandemia, né? As consequências da pandemia, a uma guerra Rússia e Ucrânia, esse cara sobrevive, e a isso tudo sobrevive. Então nós precisamos criar uma situação para que em 2026 ele não exista. Por quê? Muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente, como eles gostam de tratar e usar os termos, nós precisamos entregar o Brasil para o PT saqueá-lo durante 4 anos, que é o que acontece hoje. Está aí os Correios. Está aí os Correios. Está aí o quê? Previ, o que você quer? O que você quer que a gente trate aqui? O Brasil está sendo saqueado agora, mas faz parte do plano, para então, com Bolsonaro preso, condenado, sabe Deus o quê, não disputar a eleição, o sistema voltar ao poder em 27. Pô, tá desenhado, gente. Tá desenhado. Só que tudo isso para te falar o quê? Eles precisam que a mais alta corte do Brasil seja uma corte política. Porque se for uma corte meramente técnica, constitucional e, acima de tudo, justa, nada disso deveria estar acontecendo. Nada disso deveria estar acontecendo. E o que nós temos, Olavo, para finalizar o meu comentário? Nós temos, então, uma corte que precisa decidir politicamente, porque o interesse destes vai além da Constituição que juraram defender. O interesse destes vai para que o sistema volte ao poder. Sistema esse comandado, infelizmente, por 3 pessoas que já citei aqui: Temer, Kassab e Moraes. Porque eles precisam desses pilares. E para você que faz beicinho, faz carinha de nojo para Michel Temer, está mais vivo do que nunca. E recebendo esses que são a alternativa ao Bolsonaro. Cuidado, hein? Fala, Olavo. O risco que o Pitoli coloca de Tarcísio presidente, adivinha quem fica governador do estado de São Paulo?
Kassab já se manifestou. A volta do sistema é pior do que o que nós vemos hoje no governo Lula. Hoje é só um saque, né? Vamos saquear. Hoje o que está acontecendo no Brasil é o PT. Sabe xepa? Fim de feira? Sabe o fim de feira? Ih, caiu uma laranja ali. Ih, o pastel tá mais barato que agora tá frio. Não tá assim? Quer dizer, pega aquele pastel geladinho ali que você paga mais barato. É o que o PT está fazendo com o Brasil hoje. Mas está no acordo. Não vejo outra. Como é que eu faço? Eu tiro o Lula da cadeia, condenado em 4 instâncias, e eu tiro o cara da cadeia? Tira, Fachin, a gente precisa do Lula para disputar a eleição, porque o Alckmin é o zero à esquerda, esse inútil é um zero à esquerda. Ele com 5% dos votos não vai fazer nada, ele não vai chegar nem a 5% no ostracismo que vivia, ou que viveu de 18 a 22. Tira Lula da cadeia. Mas agora os caras vão querer voltar à cena do crime. Deixa voltar. Em 26 a gente assume. E outra, até 26 a gente já enterra o Bolsonaro, do ponto de vista político, e a gente resolve essa questão. E Bolsonaro, como uma fênix, vai ressurgindo, vai renascendo e vai sobrevivendo e vai se fortalecendo e fica 12 horas numa mesa de cirurgia e mais vivo do que nunca está, politicamente falando, Olavo. E aí entra uma corte e vira uma corte política. O establishment. Establishment que nós conversamos aqui quase todo dia, né? Pitoli, o nosso papel de eleitor em 2026 é determinante para o futuro do nosso país. Imaginar centrão, imagina que não vai acontecer, não vai acontecer. E nossos olhos também não saem, e nossa fala de defesa também não sai de Bolsonaro presidente. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Você vê que tem totalmente sentido, né? Eu falo assim, quando você quer dominar um país, tome conta da mídia, da religião e da política que você domina o país. Tem certas pessoas que não querem enxergar, né? Você não pode querer acordar alguém que não sabe que está dormindo. Mas vocês viram aí, um sai, entra o outro, um fica de vice, o outro fica na resguarda, eles nunca saem do poder. Então, quer dizer, a chance é agora, pessoal, porque, como eu sempre venho falando, nós estamos no limite para a gente conseguir resgatar esse país. Mas aquilo que eu falei, não dá para você acordar quem não sabe que está dormindo. Deixe seu comentário aí abaixo, pessoal, se fez sentido para vocês, que o Pitoli deixou bem claro aí. Para mim fez, mas eu quero saber a sua opinião, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.